Amém, amém. Quero saudar você que nos assiste nesse momento, pelas redes sociais aqui da IBC, da Igreja Batista Central de Bahia, né? Na verdade agora é da Paraíba, né, pastor Jorge? Na Paraíba, nós temos a honra de estar nessa noite de Santa Ceia, trazendo uma mensagem para o teu coração. Eu creio que Deus, Ele tem muito a falar com você nessa noite. Creio que Deus tem muito a tratar contigo. Então segue a recomendação que o nosso amado pastor Jorge fez. Compartilhe essa mensagem com um dos teus familiares, com os teus parentes de perto e de longe, com aqueles que você às vezes nem conhece, mas tem nas suas redes sociais. Compartilha com ele. Talvez Deus está precisando falar com ele através dessa mensagem, através desse culto, e você vai ser um canal de bênção para a glória de Deus. Amém? A mensagem que eu quero trazer nessa noite, em nome de Jesus, ela se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 31 e o verso 33. Jeremias, capítulo 31 e o verso 33. Você, que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Não perca o costume dessa ferramenta, dessa arma, dessa espada que você tem em suas mãos. Então não perca o costume, pegue a sua Bíblia, você já está conectado conosco pelas redes sociais, se conecta agora em Espírito, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós queremos te apresentar, Deus, esta palavra, Deus. Pai, que o Senhor nos use com teu poder e graça, Senhor Deus, que o Senhor nos dê a autoridade vinda do alto. Que essa palavra seja como uma flecha lançada ao coração dos ouvintes. E que o Senhor seja glorificado, Deus. E que nós venhamos a diminuir a cada dia mais. É assim que nós te oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, eu quero começar primeiramente trazendo um pouco do contexto em que o profeta Jeremias ele se encontrava quando ele falou, quando essa palavra do Senhor veio até ele, para que ele pudesse ser canal de bênção, para que ele pudesse ser boca de Deus para o povo de Israel. Naquele momento, o povo de Israel estava diante de um cativeiro na Babilônia, em que o povo do Senhor, ele havia se afastado, ele havia se prostituído espiritualmente. A palavra do Senhor diz que os homens, as mulheres, os sacerdotes, agora tinham ocupado os terraços de suas casas para erguer altares a Baal, a outros ídolos. E ali naquele momento Deus ele levanta Jeremias para ser o profeta que anunciaria que o povo do Senhor, que o Israel de Deus seria levado até o cativeiro babilônico. E isso ele mostra a causa pela qual ele estava levando o seu povo até a Babilônia, para ser tratado, para que o povo ele pudesse reconhecer e voltar às suas boas obras, às suas primeiras obras. E quando nós vemos, que Jeremias ele foi um profeta que se levantou naquela época, e em contrapartida de muitos, que profetizavam bênçãos, profetizava tempos e dias de paz, Jeremias ele veio trazer uma mensagem contrária. Era uma mensagem dura, era uma mensagem que o povo que havia sido escolhido por Deus, agora seria levado por um rei, que era severo, que era muito duro com os seus opositores, que era muito duro com o povo em que ele dominava. Mas Deus utilizou desse momento, que aconteceu para tratar com o seu povo. E uma coisa que nós podemos observar, eu não vou muito ater a esse contexto, eu só estou trazendo para que a gente possa entender, para a gente entrar de forma mais ampla no texto que a gente leu, e que ali Deus estabeleceu através do seu profeta Jeremias, que esse cativeiro babilônico ele duraria 70 anos. Então, assim como o nosso amado pastor Jorge leu aqui em Eclesiastes capítulo 3, naquele momento realmente,
né? E tudo o que acontece no desígnio e na vontade de Deus, há um tempo predeterminado para todas as coisas. Então, para esse cativeiro, né, já havia sido dito que duraria 70 anos. E aqui, nesse momento, quando nós lemos esse texto de Jeremias, o capítulo 31 e o verso 33, como nós lemos, ele já estabelece que seria feita agora uma nova aliança. E essa aliança não seria feita mais como foi feita a primeira, né? A lei através de Moisés, a lei que foi repassada pelos profetas, a lei que foi repassada pelos sacerdotes daquela época, pelos judeus daquela época. E o Senhor viu que mesmo o povo tendo a lei para cumprir, para seguir, para acompanhar, para adorar, a forma como eles deviam se posicionar e se portar diante do Deus Todo-Poderoso, mesmo assim esse povo resolveu se desviar. Mesmo assim esse povo resolveu andar pelos seus próprios caminhos. E quando, queridos, né, eu quero trazer, o tema dessa mensagem é procedimentos a serem tomados em meio à adversidade. Então você vai aprender nessa noite, se você ficar até o final dessa mensagem, eu creio que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Você vai aprender através desse contexto, né, do que aconteceu desse cativeiro, do Deus que enviou para o cativeiro e o mesmo Deus que retirou o povo de lá, no tempo determinado por Ele mesmo, e nós vamos ver como Deus ordenava que esse povo ele agisse, a forma como Deus ele ordenava que o seu povo se portasse em meio a esse cativeiro, em meio a essa provação. A primeira coisa eu quero pedir a você, né, que abra sua Bíblia, volte um pouquinho aí no capítulo 29. No capítulo 29, você vai observar, a partir do verso 1, que Jeremias ele escreve uma carta ao rei Nabucodonosor, para que ela fosse lida ali, para que ela fosse dirigida também para o povo que estava no meio daquela provação, daquele cativeiro. Então, quando eu vou só me ater apenas ao verso 6, né? Então, Jeremias ele escreve essa carta para os anciãos, para os sacerdotes que estavam e os profetas que estavam no meio do povo. E ele diz o seguinte, o verso 6 diz o seguinte, capítulo 29, o verso 6. Diz: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E aí, esse trechozinho aqui eu quero que você preste muita atenção. Ele diz: multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Então, amados, aqui havia um cuidado de Deus para que o seu povo, que agora já estava diante de uma idolatria, né, diante de uma entrega a outros deuses, abandonou a adoração ao Deus Todo-Poderoso e agora estava sendo levado para um cativeiro, estava sendo levado para uma provação. E esse contexto que eles estavam vivendo, ele se aplica muito bem ao contexto que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo uma forma de cativeiro, né? Estamos vivendo um isolamento social, estamos às vezes passando por um cativeiro dentro da nossa própria casa. Talvez a Babilônia esteja sendo dentro da nossa própria casa, sendo esse afastamento dos nossos irmãos, o afastamento, né, de uns com os outros para tentar conter a disseminação desse vírus maldito que é o coronavírus. Mas um cuidado que Deus ele direciona Jeremias a escrever para o seu povo, para os sacerdotes, para os profetas, para todo o povo que estava diante daquele cativeiro era o seguinte: olha, multiplicai-vos e não diminuais. Amada, a mensagem que Deus ele me direcionou para trazer para você é o seguinte: é que nós não deveremos deixar com que essa situação que nós estamos vivendo seja um propósito, seja um motivo, melhor dizendo, para que você se afaste do Senhor. Não seja um motivo para que você deixe a presença do Senhor. É nos momentos de provação que Deus mostra a fidelidade dele para o seu povo. Então Deus ele direciona Jeremias a escrever para que aquele povo ele não se diminuísse, pelo contrário, ele se multiplicasse. Porque aquele mesmo povo que Deus estava levando a um cativeiro, estava entregando nas mãos do rei babilônico Nabucodonosor. Deus ainda tinha muitas e grandes promessas para esse povo.
E isso é muito lindo, porque Deus ele tem um cuidado com que o seu povo, com que o Israel de Deus ele não se diminua, mas ele se multiplique. Uma coisa que eu estava conversando com o pastor Jorge aqui antes de nós iniciarmos um culto, é que nós vemos mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à adversidade, que nós vemos crentes que haviam se desviado, pessoas que estavam afastadas do Evangelho, hoje voltando para o Senhor, estão curtindo, acompanhando as nossas lives, sendo edificados e dizendo: olha pastor, olha, quando voltar os cultos presenciais, eu estarei lá na sua igreja em nome de Jesus. E eu creio que Deus, ele reservou, ele pré-ordenou também esse momento de pandemia, esse momento de caos, esse momento de medo, também para avivar, para sacudir, né, o seu povo, para que nós venhamos a voltar ao primeiro amor. Para aqueles que caíram, que se lembrem de onde caíram e voltem às primeiras obras. E isso era um cuidado que o Senhor ele tinha para que o povo se multiplicasse e não diminuísse. Então nós temos que ter isso em mente. Nós devemos, se você tem a oportunidade de pregar nas lives, prega. Se você consegue fazer um vídeo e lançar uma palavra de Deus, grava, envia, mas seja bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o segundo, né, a segunda lição que nós aprendemos desse texto, do capítulo 29 ainda, é que devemos ter cuidado com o que não vem da parte de Deus. Quando o profeta Jeremias escreve essa carta, ele diz isso, né, que o povo deveria contrair filhos, casamentos, deveriam se multiplicar e não diminuir. E agora nós vemos no versículo 8, Jeremias escrevendo, né, para que o povo também tomasse outro cuidado. Ele diz o seguinte no versículo 8 e o verso 9. Capítulo 29, verso 8 e 9, versículo 8 e 9 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. E assim diz o Senhor: eu não os enviei. Amados, o segundo passo, o segundo procedimento que nós devemos tomar em meio à adversidade é que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós estamos sendo alimentados, não somente, né, pelas notícias de caos, de medo, de pânico, né, de pavor que está sendo implementado pelas redes sociais, pela mídia, pelos canais de comunicação, que por muitas vezes pregam um pânico com segundas intenções e desígnios humanos. Nós vemos aqui que o Senhor orientou a Jeremias: olha, cuidado com os profetas que se levantam no meio de vós, cuidado com os sacerdotes que falam, né, no meio de vós, porque eles têm feito coisas, têm falado coisas que não procedem de mim. Eles agem falsamente, falando em meu nome, mas eu não os enviei. Amado, eu quero dizer a você que procure ouvir mensagens de homens direcionados por Deus, de homens que pregam a palavra do Senhor. Nesse momento, às vezes, uma palavra contrária, né? Nem tudo que vem falando em nome de Jesus vem de fato de Jesus. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, a mensagem que nós precisamos ter é a mensagem que é pautada na promessa e na aliança que Deus fez conosco. A mensagem, a palavra que deve ser pregada e que você deve se alimentar é aquela que aponta para a segunda vinda de Cristo. A mensagem que você deve se alimentar é aquela que nós iremos passar por provações, mas nós devemos estar confiantes no Senhor. Em João, capítulo 16, o verso 33, o próprio Jesus disse, e ele nos alertou. Ele disse: olha, essas coisas vos escrevo, para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Cristo nos alertou que passaríamos por aflições, que passaríamos por provações, mas nós não devemos deixar com que o medo, com que o pânico, com que a provação, com que a adversidade, com que a ansiedade tire de nós o propósito e os olhos fitos na esperança do Senhor. Então, queridos, nós devemos sim confiar no Senhor. E por que essa mensagem ela foi dita? Por quê, pastor? Porque escreveu para que o povo tomasse cuidado. É porque quando Jeremias ele alertou o rei Zedequias que ele seria levado para o cativeiro babilônico, muitos profetas também se levantaram para dizer que aquilo não era verdade, para dizer que viriam dias de paz e dias de segurança, né? E isso era o que animava, isso era o que massageava o ego, tanto do rei como da nobreza, como do povo, que não acreditava e tinha se desviado do Senhor. Então eu creio em nome de Jesus que nós estamos sendo colocados nesta aprovação para que nós venhamos a ser aprovados pelo Senhor, para que nós venhamos a prosseguir na caminhada até a vinda de Jesus Cristo, querido. Então não para no meio da caminhada, não para no meio do caminho, chega até o final, porque Deus tem bênção para as tuas vidas, Deus tem bênção para você em nome de Jesus. E aí quando nós vemos, né, essa intenção, essa palavra que o profeta, ele escreve, ele diz, olha, escreva, ele diz o seguinte, preste atenção, ouça somente a palavra que vem da boca de Deus, porque o Senhor não enviou a esses falsos profetas. Queridos, nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós estamos amargurados, quando nós estamos em uma situação de risco iminente, como o que nós estamos vivendo, pessoas isoladas, pessoas apavoradas, né? Pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão numa síndrome de ansiedade, num pânico tremendo. As pessoas se tornam presas fáceis para esses que querem usar o nome do Senhor para atingir propósitos que não vêm da parte de Deus. Mas tome cuidado, não deixe que essa adversidade, não deixe que os seus olhos, não deixe que os seus ouvidos escutem aquilo que não vem da boca do Senhor. Pelo contrário, mantenha sua esperança na promessa. E aí eu quero que você, quando a gente passa, né, a continuar a ler esse capítulo 29, nós vemos na parte final, o verso 11 até o 13 desse capítulo 29, logo após Jeremias atentar e alertar, né, para o povo que eles deveriam se precaver, tomar cuidado com os falsos profetas. No versículo 10 em diante ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, olha, há um tempo determinado para tudo isso. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amado, isso nos ensina que mesmo diante de tanta provação, mesmo diante da promessa, mesmo diante da palavra que o profeta estava dizendo, que o povo seria levado durante 70 anos e viveria numa terra desconhecida, sobre um reinado desconhecido, que era o rei de Nabucodonosor,
que duraria 70 anos, mesmo assim, após ele dizer o tempo que duraria esse cativeiro, essa provação, logo imediatamente, o mesmo Deus que envia o seu povo à provação, ele diz: bem sei eu, os planos que tenho, os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Isso nos mostra, amados, que mesmo em meio à provação, mesmo em meio à adversidade, nós devemos continuar, lembrando, continuar firme na esperança que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que Ele mesmo que levou o seu povo, Ele mesmo que permitiu que o seu povo venha viver essa provação que nós estamos passando, é o mesmo Deus que nos tirará. O mesmo Deus que está permitindo que nós venhamos a passar por tudo isso que nós estamos vivendo, mas é o mesmo Deus que vai trazer de volta o seu povo, aqueles que foram de fato comprados pelo sangue do Cordeiro. Esses permanecerão de pé, esses não se desviarão, porque entendem quem deu e quem pagou o alto preço pela vida dele. Então não é provação, não é adversidade, não é o medo, não é o pânico, não são as perdas que vai te tirar da presença do Senhor. Então continua confiando, meu querido, continua acreditando, porque Deus, Ele firmou a sua promessa e você está dentro dessa grande promessa do Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus irá mudar esse quadro. Deus irá mudar esta história, querido. Não tenha medo, não desista. Busque ao Senhor com toda a tua força. Sabe, não perca seu tempo se alimentando de coisas que não edificam, que não levam você para junto de Deus, que não levam você para a presença do Senhor. Nós ficamos muito tristes quando nós vemos, amados irmãos, perdendo tanto tempo com coisas que não valem a pena. Ficamos tão tristes quando nós vemos irmãos que, ao invés de usarem suas redes sociais, ao invés de falarem do Senhor, serem canal de bênção, às vezes têm publicado coisas que não edificam coisa alguma. Mas a Bíblia diz que a boca fala de que o coração está cheio. E isso é o motivo da nossa preocupação como pastores de ovelhas. Então, amado, busca ao Senhor de todo o teu coração. Busca ao Senhor com todas as forças que você tiver, porque o Senhor, Ele promete que vai mudar a tua sorte. Ah, pastor, mas para o Senhor é fácil falar, pastor. É porque o Senhor não sabe como é que está a minha casa. O Senhor não sabe como é que está o meu armário. O Senhor não sabe como é que está o bolo de conta que já está. Amado, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle das tuas finanças. Deus está no controle da tua saúde, da tua casa. Então não tema, não perca a esperança, porque Deus tem cuidado de você e dos teus. Então o Senhor promete mudar a nossa sorte, em nome de Jesus. Então quando nós voltamos, amados, e entendemos isso, é que o Senhor, Ele cumpre o seu propósito. Ele cumpre os seus desígnios. O Senhor, Ele é soberano sobre tudo, sobre nós. A nossa vida, né? Ela é o palco que Deus escolhe para ser glorificado. Deus, Ele escolhe a tua vida para se glorificar. E Ele quer ser glorificado através de você. Então não tema o que está acontecendo. Saiba que você está dentro do plano poderoso e tremendo de Deus. Porque quando nós lemos Jeremias, o capítulo 31 e o verso 10, capítulo 31 e o verso 10, diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Isso é lindo, sabe por quê? Não importa os momentos que você tem se afastado dos caminhos do Senhor, não importa os momentos de frieza espiritual que você tem sentido, não importa se a igreja ela agora não está reunida dentro do templo, não importa se hoje nós não estamos aqui com o templo lotado de gente para trocar o cálice, como é o costume nosso, louvar com aqui o ministério de louvor.
sermos abençoados, é que abraçarmos os nossos irmãos, não importa nada disso que está acontecendo. O que importa é que o mesmo Deus que permitiu a divisão, a separação do povo, é o mesmo Deus que vai atraí-los de volta, que vai congregar de volta, assim como um pastor que ajunta as suas ovelhas. Então não tenha medo. Eu quero falar para você, líder também, líder de ministério, pastor, não tenha medo. Não tenha medo, porque as ovelhas não são nossas, amados. As ovelhas são de Cristo. E aqui o Senhor é o pastor. Aqui o Senhor é quem vai tocar no coração através do Espírito Santo e atraí-los de volta. Eu creio em nome de Jesus que eu terei muito mais ovelhas do que quando eu iniciei essa pandemia. Eu creio que muitos que estavam afastados dos caminhos do Senhor voltarão. Aqueles que não faziam nada num banco, agora entenderão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser boca de Deus para o máximo de pessoas que eu puder. Então, nós temos que ter esse entendimento, que aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará. Saiba que você será guardado pelo Senhor. Saiba que o Senhor não deixará que você se perca. Se for preciso, assim como ele disse na sua escritura, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás de você, meu amado. Você não se perderá, ainda que você esteja frio espiritualmente, ainda que você esteja cabisbaixo, ainda que você esteja com medo com o que vai acontecer, ainda que você esteja com a síndrome do pânico, num estado de depressão. Saiba que o Espírito Santo de Deus me mandou aqui nesta noite para dizer que você será guardado pelo Senhor. O Senhor trabalhará na tua mente e no teu coração, porque assim é a sua palavra. E aí eu digo para você uma frase: não tema pela igreja do Senhor. O dono dela está sempre no controle. O Senhor está sempre no controle. Tudo isso que está acontecendo está debaixo da vontade soberana de Deus. E nós devemos aprender a exercitar a nossa fé. Nós devemos aprender a confiar, esperar, descansar no Senhor. Não é fácil descansar em meio à luta. Não é fácil esperar quando a gente não sabe o tempo programado. Mas descansa no Senhor. O que importa é que você está dentro da arca. O que importa é que você faz parte do povo escolhido de Deus para morar no céu, amado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando a gente agora entra, de fato, no versículo que nós lemos inicialmente, é que ele diz o seguinte no verso 33, Jeremias 31, verso 33, para você que entrou agora, no canal da nossa igreja. Diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A aliança agora firmada com Deus e o seu povo não era mais uma aliança que estava escrita em tábuas, não eram mais em mandamentos, mas agora a lei do Senhor, ela seria impressa, ela seria colocada no coração do cristão, na mente do cristão. Então aqueles que têm a mente transformada, aqueles que foram alcançados por essa aliança, amados, eles têm uma mente transformada pelo Senhor. Eu queria que você, em nome de Jesus, abrisse aí a sua Bíblia na sua casa, em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12 a 16. Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12 a 16. Para você que ainda não tem muita prática com a Bíblia, fica lá no Novo Testamento, tá bom? Diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, queridos, aquilo que antes era escrito, para que nós pudéssemos ler, o Evangelho do Senhor, ele foi impresso espiritualmente na tua mente. Então, quando nós temos a mente de Cristo em nós, nós devemos passar a enxergar as coisas também de uma maneira espiritual. Tem muita gente se perdendo, tem muita gente natural, tem muita gente carnal, achando que, olha, eu vou andar com a máscara aqui, limpar tudo e tal, aquela coisa eu não vou pegar. Amado, por engano seu, querido, muita gente tem sido contaminada dentro da sua casa. Mas o mesmo Deus que nos livra da contaminação é o mesmo Deus que permite também que você seja contaminado e você seja curado para a glória dele. Então não tenha medo disso. A sua mente ela tem que estar edificada pelo Senhor, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, porque em nós agora é a mente de Cristo que habita. É aquilo que foi falado lá em Jeremias, capítulo 31, verso 33, que agora a lei do Senhor, a aliança que o Senhor agora escolheu para fazer, é aquela que vai imprimir na mente, vai imprimir nos corações daqueles que são escolhidos, o povo de Deus, do Israel de Deus. Então, tenha em você a mente de Cristo. Nesse momento aqui, quando Paulo ele escreve esse texto aos Coríntios, ele fala para uma igreja que tiveram vários dons espirituais, as grandes manifestações espirituais aconteceram em Coríntios, mas foi uma das igrejas que mais Paulo escreveu, exortando aquele povo, repreendendo aquele povo, dizendo que o amor era muito mais importante do que todos os dons espirituais. E aqui, o homem que havia sido comprado pelo sangue de Cristo, havia sido restaurado, resgatado pelo Evangelho de Cristo. Esse agora não era mais um homem natural, mas sim um homem espiritual. Querido, pastor, mas o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou dizer para você agora, meu amado. É que quando nós temos a mente de Cristo em nós, nós não olhamos para a adversidade. Quando nós temos a mente do Cristo em nós, nós temos o Evangelho em nós, agora nós não vivemos mais mortos como vivíamos sem o Evangelho em nossa vida. Efésios 2, versículo 1, diz que Cristo nos deu vida quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Então o Evangelho do Senhor, ele traz vida para o cristão, ele traz vida para todo aquele que se encontrava morto em seus pecados e em seus delitos. Então, querido, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo da provação, não tenha medo se essa provação ela vai durar 1 mês, 2 meses, 1 semana, 3 dias, não interessa. O que interessa é que eu e você iremos morar no céu com Jesus. O que interessa é que nós iremos passar por essa provação. O que interessa é que Deus está guardando a tua família, é que mesmo que você esteja triste, abatido, com medo nesse momento, saiba que o Espírito Santo de Deus ele vai entrar na tua casa nesse momento, vai entrar no teu coração e esse Evangelho vai transformar a tua mente. Isso significa que a transformação que Deus faz em nossas vidas através do Evangelho, ela acontece de dentro para fora. Ela faz uma metanoia, uma mudança de mente. Então não tenha mais o medo, não tenha mais o pânico, tenha esperança. Se alegre nas tribulações, se alegre nas provações, porque Deus ele reservou esse momento para que você venha passar e dizer: eu passei com o Senhor ao meu lado, eu venci o coronavírus porque Deus estava comigo, eu fui ao hospital, eu fui internado, mas Deus me curou, Deus me tirou de lá, e é isso o que Deus permite que você passe, para quando passarmos por tudo isso, isso sirva de testemunho para glorificar a Deus que trabalhou e trabalha na tua vida, meu amado. Então, continua firme na promessa do Senhor. E quando essa palavra não somente transforma
né, o homem natural em homem espiritual, aqueles que veem as coisas fisicamente com as coisas que vemos espiritualmente. Quando nós enxergamos espiritualmente, sabemos que Deus está no controle, que Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle. E volto a dizer novamente, né, que não tema pela igreja do Senhor, o dono dela está sempre no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse evangelho do Senhor, ele traz transformações. Eu quero continuar no mesmo, né, na segunda carta de Coríntios. A gente já está partindo já para a parte de conclusão. 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3. O verso 2 a 6. Capítulo 3 de 2 Coríntios, a gente leu o primeiro texto em 1 Coríntios, agora nós estamos lendo em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso do 2 até o verso 6. Diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, isso aqui que nós pregamos, amados, não é livro de autoajuda. Esse livro que nós pregamos não é livro de histórias de carochinha. Esse aqui é o manual do Criador, feito para você e para mim, para que nós venhamos a entender que nós fomos comprados, nós fomos escritos no livro da vida, que o Evangelho do Senhor, ele não era mais escrito como a lei de Moisés, que foi escrita em tábuas, mas agora o Evangelho do Senhor, ele foi escrito no teu coração. E aqui coração não é esse coração que nós temos, o órgão que bombeia sangue, mas o coração, ele é o nosso centro das nossas emoções. O interior, o mais íntimo do ser humano, é aí onde o Evangelho ele trabalha, é aí onde o Evangelho ele trata, é aí onde o Evangelho ele liberta, é aí onde o Evangelho está trabalhando na tua vida nesse momento, é aí onde o Senhor ele quer morar, é aí onde o Espírito Santo quer fazer morada, porque no teu coração é onde sai a depressão, é onde traz as angústias, é onde traz o medo, é onde traz o pavor, é onde traz as incertezas, é aí aonde o Espírito Santo de Deus quer transformar tudo isso em vida de Deus através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, se firma na promessa, se firma na aliança, porque Deus ele te escolheu para fazer grandes coisas. Não é a aprovação que vai te tirar da presença do Senhor. Não é a aprovação, não é a pandemia quem vai tirar você do centro da vontade de Deus. O que tiver para acontecer na tua vida vai se cumprir, porque nós estamos debaixo da vontade soberana de Deus. Mas continua crendo, buscando, confiando, porque Deus ele tem cuidado de você. E nesse texto a gente aprende 3 coisas principalmente. Aqueles que receberam o Evangelho em seus corações, é realizada uma transformação. Aqueles que receberam o Evangelho reconhecem que a sua suficiência, ela vem de Deus. Aqueles que receberam o Evangelho, eles são vivificados pelo Espírito Santo. Então, a vida que traz, a vida que vem de Deus para a tua vida, meu amado, a vida que vem de Deus, a verdadeira vida, ela não vem de sabedoria humana, mas vem do próprio Espírito Santo de Deus para a tua vida. Então não saia
da posição em nome de Jesus Cristo. E aí, amado, eu queria que você voltasse para Jeremias, que aí a gente conclui em nome de Jesus, amém? Volta lá para Jeremias. Jeremias. Capítulo 31. E o verso 34, no finalzinho, tá bom? Diz o seguinte: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora pule para o capítulo 32, o verso 38 ao 42. A gente leu Jeremias 31, o verso 34. Agora você vai pular para capítulo 32, o verso 38 até o 42. E aí a gente já parte para a nossa parte conclusiva, amém? Ele diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de fazer-lhe o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Verso 42. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhe trarei todo o bem que eu lhes tenho prometido. Querido, isso é lindo, amado, porque Deus, Ele nos chama que nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Ele diz que nos dará um só coração e um só caminho. Cristo é o único caminho. Não há outro fora dele, não há vida fora de Cristo. Se você tentar passar por toda essa depressão, essa síndrome do pânico, tudo isso que você está vivendo sozinho, você vai morrer, meu amado. Mas saiba de uma coisa: se você entender que o teu coração, que a tua mente, ela agora recebeu a impressão do Evangelho, a tua vida se tornará diferente. E quando nós entendemos isso, amados, é que o Senhor diz que fará, como Ele fez através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma aliança eterna. O Senhor Jesus, Ele foi o Cordeiro da expiação, que pagou todos os nossos pecados, para que se cumprisse aquilo que nós lemos no capítulo 31, e o verso final do verso 34. Pode continuar, pastor, aí, tá uma benção. O final do verso 34, quando o Senhor disse através do profeta Jeremias: pois eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Cristo, Ele veio para ser esse único caminho, para que essa aliança que o Senhor Ele fez conosco, não uma aliança determinada para acabar, mas uma aliança eterna. Sabe que quando nós estamos debaixo dessa aliança, nós temos que observar as promessas do Senhor para nós. Nós devemos continuar com a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. E Ele diz, no verso 40 do capítulo 32, eu farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e bem a seus filhos. Eu colocarei o temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu quero falar para você, querido, que por algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor, que você tem culpado às vezes: o pastor não liga para mim,
O pastor não se importa comigo. Porque o irmão que passou aqui perto da minha casa, ele nem falou comigo direito. Eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus, ele já está trabalhando na tua vida. Eu quero dizer para você que você está debaixo da aliança eterna do Senhor. Então não dê desculpa, faça a sua parte. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem dias de paz para a tua vida. Deus não quer que você se acabe junto com essa pandemia. Deus não quer que você morra no meio dessa caminhada, mas Deus quer que você chegue ao outro lado da margem, querido. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você morra com isso. Mas se for preciso, nós passaremos, porque Deus está conosco. Ainda que nós venhamos a sofrer a perda, mas nós devemos reconhecer que Deus, Ele é soberano sobre nós. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é santo. Ele irá cumprir a aliança que Ele prometeu para nós. E Ele disse que Ele iria fazer bem para a nossa vida e para a nossa geração. Então, creia em nome de Jesus que você está debaixo da bênção do Senhor. Pastor, mas eu estou na prova. Mas você está dentro da bênção. Continua crendo. Porque essa prova é para te aprovar, é para te aperfeiçoar. Porque no céu não entra de todo jeito, mas aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então não tenha medo, amado. Não tenha medo. Não tenha medo. Ainda pastor, eu tenho me sentido tão frio. Tem dias que eu acordo e não sei nem o que eu vou fazer, pastor. Tem dias que eu me acordo e dá vontade até de morrer. Amado, Paulo disse lá em Filipenses que ir para Cristo, ir para junto de Cristo. Ele disse: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles, ainda que eu pudesse ir para o outro lado, bom seria, porque seria maravilhoso, eu encontraria o meu Cristo. Porém, se eu ficar, eu trabalharei e a minha obra será frutífera. Eu ganharei muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então você não foi chamado líder, pastor, ministro do Evangelho. Não pare no meio da caminhada. Deus te escolheu para ganhar muitas vidas para Jesus Cristo. Não se atemorize. Deus está no controle. Deus está no controle do teu ministério. Deus está cuidando da tua vida, da tua família, das tuas finanças, da tua causa. Deus está no controle de todas as coisas. Então não para. Deus te escolheu para ganhar muitas e muitas vidas para o Senhor. E você, querido, que se encontrava triste diante dessa mensagem, que você possa finalizar esse culto, finalizar essa reunião vivo na esperança que Deus, Ele prometeu para nós. Porque não é uma aliança finita, mas é uma aliança eterna. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor ela possa cobrir teu coração. Que todo sentimento de medo, de pavor, de pânico, síndrome de depressão, de ansiedade, repreenda isso em nome de Jesus. Porque Deus não te chamou, Deus não te escolheu para que você caísse no meio da caminhada. Mas Deus te escolheu para que você venha viver as bênçãos que Deus quer derramar sobre a tua vida. É assim que nós agradecemos a oportunidade nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém?